Olá, aqui é o Alcione Giacometti e eu quero trazer mais uma reflexão para você hoje, aqui na belíssima Curitiba, nessa típica tarde de inverno, com esse cenário maravilhoso aqui atrás de mim, num dos mais belos parques da capital ecológica do Brasil. Eu passo grande parte do meu tempo viajando por cenários que são cenários dos sonhos da maioria das pessoas, como Machu Picchu, a Ilha de Páscoa, a Cordilheira dos Andes, o Lago Titicaca, enfim, são cenários onde eu viajo pela Terra Inca, que organiza viagens de crescimento pessoal e espiritualidade, onde eu acompanho grupos de pessoas em jornadas de crescimento pessoal e de espiritualidade. Mas nem sempre foi assim. A dica de empreendedorismo de hoje, com propósito, se refere ao início do trabalho há 16 anos atrás, quando eu comecei essa jornada de levar pessoas a conhecer os mais belos cenários do passado da história da humanidade. E eu quero contar uma coisa que aconteceu com vocês na terceira viagem que eu organizava até a região de Machu Picchu, e que se naquele momento eu não tivesse utilizado de todo o meu potencial consciente e inconsciente, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu lembro que nós iniciamos a viagem, quase 40 brasileiros de todas das mais diferentes cidades do Brasil. A primeira noite fomos para La Paz, na Bolívia, e no segundo dia nós começamos a subir o altiplano da Bolívia com vista para a Cordilheira dos Andes. Quando nós começamos a subir o altiplano, um comboio de veículos estava parado. Eu desci do ônibus, fui conversar com os carros à minha frente, os motoristas disseram que havia um pároco, uma greve geral dos campesinos na Bolívia, dos indígenas, eram milhares de indígenas que haviam colocado pedras ao longo da rodovia até a fronteira com o Peru, que estava a umas 3 horas de distância, e ninguém passava. E eu perguntei quanto tempo estava assim, já desde o dia anterior, e não havia previsão de que esse pároco, de que essa greve terminasse. Aquela informação foi tão impactante para mim que eu lembro que eu sentei no acostamento da rodovia que levava até a fronteira com o Peru e não sabia o que fazer. O desânimo que se abateu sobre mim naquele momento era tão forte que eu falei, estou perdido, acabou meu negócio, porque naquele momento, o início de um trabalho, era a terceira viagem em um ano que nós estávamos realizando. Coisas absurdas começaram a passar pela minha cabeça. E aí, o que eu vou fazer agora? 40 brasileiros, vezes tantos mil reais que cada um pagou para estar aqui, esse valor dá um número astronômico de dinheiro, mas não era só a questão do dinheiro, como é que nós vamos voltar para casa? E eu não tinha tanta experiência em relação a atuar no segmento de turismo, como logicamente temos hoje. Fato é que durante alguns minutos, sem saber o que fazer, e o grupo todo atordoado, os carros que estavam parados retornavam para a capital La Paz, e nós ficamos ali. Eu disse, não, o ônibus fica aqui, algo precisa acontecer, e eu segui a minha intuição, como sempre foi ao longo de toda a minha vida. Eu lembro que passou uns 10 minutos e eu avistei, vindo da direção da cidade de La Paz, para onde nós estávamos, um comboio militar. Eu acho que eram 3 caminhões do exército boliviano, 2 jipes, um jipe com metralhadoras e um jipe menor à frente, e logo eu imaginei que o oficial, que o militar que estivesse ali, deveria estar no comando daquele pequeno grupamento. Eu não pensei 2 vezes, eu levantei do acostamento, saí correndo na direção do jipe, vi que se tratava de um coronel, um oficial graduado do Exército da Bolívia, e imediatamente disse, coronel, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo aqui? Ele perguntou quem eu era, disse que estávamos com um grupo de brasileiros e ele afirmou ser impossível que nós prosseguíssemos viagem além dos riscos físicos ao grupo. Aquela informação foi ainda mais devastadora, porque se os militares estavam falando que nós não poderíamos chegar até a fronteira, então não deveria ser possível mesmo. E aí a ousadia do empreendedor, talvez um dos momentos mais ousados da minha história de vida, surgiu na minha mente, na minha intuição. E eu ousei dizer ao coronel o que talvez ele pudesse fazer para levar não apenas o meu ônibus, como mais aquele grupo de veículos que estava ali, até a fronteira com o Peru. E eu disse, senhor, muito respeitosamente, não me recordo mais o nome dele agora, eu tenho anotado nos nossos registros isso, eu perguntei a ele, por que vocês não fazem uma escolta em torno do nosso grupo de veículos e nos conduz até o Peru? E eu dei a justificativa, dizendo que estávamos com 40 brasileiros, pelo amor de Deus, se a gente não for lá, eu não sei o que eu vou fazer, todo mundo pagou muito dinheiro, mas não era só a questão do dinheiro ali, era a realização de uns sonhos, pediu para tirar férias no Brasil, era a primeira vez que nós estávamos ali, a gente não queria levar aquela imagem negativa da Bolívia, um país maravilhoso, até porque antes de irmos ao Peru, nós passaríamos pelas ruínas
de Tiahuanaco, onde está a mística Porta do Sol, iríamos ao Lago Titicaca. E eu vi que o coronel foi prestando atenção, começou a me fazer algumas perguntas. Então ele deu ok. Ele disse então que ele iria preparar os soldados deles para fazer uma escolta, pediu que eu voltasse ao ônibus, que o nosso ônibus, sendo maior, um ônibus para 40 pessoas, ficasse por último, alguns veículos menores ficassem à frente. Não éramos mais que 8 veículos, incluindo o nosso ônibus, ao total. Fato é que quando os soldados começaram a retirar as pedras que os campesinos haviam colocado na estrada, não andamos nem 50 metros, os campesinos que até então nós não conseguimos ver, estavam no alto, não exatamente em montanhas, mas em platôs mais elevados em relação à rodovia, começaram a aparecer do nada, com atiradeiras, lançando pedras a toda velocidade em direção ao comboio. E eles se aproximavam a poucos metros de distância e lançavam aquelas pedras. Foi um desespero terrível. Os veículos da frente tiveram vidros estilhaçados pelas pedras. O motorista do nosso ônibus, imediatamente no ato de desespero, fez a volta com o ônibus. Eu lembro que ele jogou a traseira do ônibus quase para uma barroca que tinha. As mulheres dentro do comboio ficaram todas muito apavoradas e, lógico, eu também. Daqui a pouco foi bombas de gás lacrimogêneo, tiros. Os soldados tiveram que dispersar do cordão de isolamento para revidar os campesinos. Voltou todo mundo para o início. Quando nós voltamos para o início de onde nós estávamos parados, eu, já não sabendo mais o que fazer, olhei para a rodovia. Os campesinos haviam colocado todas as pedras de novo na rodovia. E o coronel, com ar de desespero, veio falar comigo. Eu disse: coronel, dizendo que não havia o que fazer, não tinha como. E eu ousei pela segunda vez não dizer a ele o que deveria fazer, mas a sugerir uma segunda possibilidade. Então eu disse a ele: olha, eu vou lhe dar, se o senhor me permitir, uma segunda sugestão. Deixa que eu vou reunir mais algumas pessoas do comboio de veículos e nós iremos tirar as pedras da rodovia e jogar para o acostamento. E você faz um cinturão de isolamento com os soldados numa distância segura para que as pedras não cheguem ao comboio. De forma milagrosa, ele aceitou a minha segunda sugestão. E ele reuniu, eram mais ou menos 150 soldados do exército boliviano. Fez um cordão grande de isolamento e nós começamos a ir metro a metro. A minha esposa, que me acompanhava pela primeira vez ao longo de uma viagem até Machu Picchu, desesperada dentro do ônibus, gritava o que eu estava fazendo lá fora. É lógico que eu não permiti que os passageiros do nosso grupo descessem para ajudar a tirar as pedras. Eu tirei uma pessoa ou duas dos veículos da frente, homens, e principalmente mais bolivianos, porque eles estavam acostumados com aquela situação, alguns peruanos. E nós reunimos ali umas 15 pessoas e começamos a tirar as pedras. Fato é que eu fui tirando pedra do início do altiplano da Bolívia, da rodovia, até a fronteira com o Peru. Foi um dos momentos mais extraordinários da minha história de vida, de profunda superação, de ousadia, de empreendedorismo. Naquele momento não estava em jogo apenas o meu negócio, não apenas a vida daquelas pessoas, mas era talvez muito mais que isso. Eram os sonhos, eram os propósitos, porque todos nós vivemos, mas quantas pessoas têm um propósito ao longo da sua vida? E quebrar esse propósito, nós não fazemos, a Terra Inca nunca fez viagens meramente turísticas, são viagens que têm um objetivo transcendental, um objetivo extraordinário de transformação de vida. Então essas pessoas tinham esse objetivo e eu não queria que elas se frustrassem. É claro que o coronel com 150 soldados, naquela época, imaginei que pudesse trazer segurança ao nosso grupo. Bom, eu sei que nós tivemos um momento onde nós passamos sobre uma ponte, onde os soldados não tinham exatamente como fazer um grande cordão de isolamento devido à dificuldade sobre a ponte, e os campesinos chegaram forte, lançando muitas pedras. Eram centenas e se transformaram em milhares depois. Virou quase que uma praça de guerra. O comboio foi progredindo metro a metro até o fim da tarde. Nós passamos das 8 da manhã até 6 horas da tarde, eu nesse caso, retirando pedras da rodovia. E eu lembro que perto dessa ponte houve um momento de desespero, porque o exército e os soldados não conseguiam progredir, eram muitas bombas de gás lacrimogêneo, 30 a 40 soldados de um lado, 30 a 40 mais à frente, 30 a 40 do outro lado. Quando nós passávamos, um detalhe interessante, que você olhava, o nosso ônibus era o último, poucos metros atrás, a rodovia já estava toda tomada de pedras novamente. O cenário era indescritível, daquelas coisas que a gente vê em filme. Nesse momento sobre a ponte, eu lembro que eu sentei muito exausto
com mais 2 ou 3 amigos bolivianos que eu conheci ao longo do dia, e alguns campesinos jogando pedras na nossa direção. As pedras não chegavam e os amigos bolivianos disseram: não aguento mais esses campesinos, e começaram a pegar pedras e a jogar na direção deles também. E aí, lógico, o perigo, naquele momento de desespero, eu também, sem saber o que fazer, me somei àqueles 3 bolivianos. 5 minutos depois eu estava no meio das montanhas, revidando com pedra para tudo quanto é lado. Não acertava eles, logicamente, mas não havia soldado suficiente para fazer um cordão tão grande de isolamento, mesmo sendo 150 soldados. E eu só via minha esposa lá da janela tentando me trazer pela realidade, desesperada. Alcione, o que você está fazendo aí jogando pedra desses índios? Volta para o ônibus. Aqueles gritos e os amigos na janela desesperados gritando me trouxe para a realidade, porque eu vi um pouco mais à frente, eu vi milhares de indígenas. Eu falei: gente, nós precisamos voltar, a gente não pode usar das mesmas ferramentas que eles estão usando, mas é que o nosso objetivo era afastar eles, para que as pedras não pegassem no comboio, não pegassem no nosso ônibus. Essa história tem uma segunda parte tão ou mais extraordinária que essa primeira, que eu vou contar amanhã para vocês. Mas a grande reflexão que eu quero fazer aqui é: quantas vezes na vida, diante do primeiro obstáculo, diante de um medo inicial, você desiste de realizar os seus sonhos, você desiste do seu negócio, você desiste do seu empreendimento? Você imagina que 150 soldados no meio do altiplano da Bolívia, no meio da Cordilheira dos Andes, que um vento que batia de forma muito forte, ainda assim a gente conseguiu progredir. É claro que nós passamos por riscos de vida ali, mas o grupo tinha um propósito. Se a gente não tivesse chegado até a fronteira com o Peru, o que é que teria acontecido com aquelas pessoas? Essas reflexões iam passando pela minha cabeça ao longo, enquanto os soldados iam empurrando o comboio, e eu ia refletindo: nós precisamos chegar, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo de vida. Se chegar algum momento em que eu acho que vai se transformar insustentável, é claro, entre nós morremos todos ali no meio do altiplano, a gente volta para o Brasil, os passageiros também vão ter que entender, mas não desista jamais. Eu tenho dito às pessoas: se conecte às forças poderosas que governam os reinos da criação. Você pode plugar a sua tomadinha de luz naquelas forças que te fazem desistir porque é difícil, o país está em crise, o cenário político é terrível, a inflação está lá em cima. Gente, inflação, nós trabalhamos com o mercado de dólar, o dólar às vezes dispara. Nós nunca deixamos de fechar um grupo de viagem ao longo desses 16 anos com o dólar lá embaixo ou lá em cima, porque a gente está concentrado e está conectado no nosso trabalho. Assim como essa situação na Bolívia, com soldados, com esses campesinos, tentando, milhares de indígenas, tentando nos dissuadir, nos impedir de realizar o nosso sonho, e nós fomos lá. O grupo também foi exemplar, porque claro, em alguns momentos o grupo se desesperava, mas a grande maioria trazia as pessoas à realidade. Eles ficavam meditando, orando, e eu dizia: firmes no seu propósito, forças poderosas, Deus vai nos guiar até a fronteira. E isso aconteceu. Agora, eu quero que você reflita uma coisa importante. Às vezes você empreende, você é ousado, você não desiste e vai. Mas lá na frente você precisa estar preparado, porque algumas armadilhas irão surgir. E quando o coronel, a 1h30 de distância da fronteira com o Peru, com 150 soldados exaustos de dar tiro, lançar bomba de gás lacrimogênio, pararam e nos disseram: Alcione, o comando do quartel peruano nos indica que não há mais indígenas e campesinos da onde vocês estão até a fronteira com o Peru. Preste bem atenção nas armadilhas da vida. Então basta vocês pegarem, seguirem direto, que em 30 minutos vocês estarão na fronteira e o batalhão do exército peruano vai estar esperando por vocês. O que é que nós fizemos? A gente resolveu fazer compras. E aí, quase que o nosso propósito foi para o espaço. Eu vou contar para vocês amanhã a segunda parte dessa história. Não tenha medo, empreenda, se conecte às forças, empreenda, se conecte a essas forças poderosas que estão aí e a gente às vezes esquece que elas existem, mas progrida, empreenda sempre com muita atenção e cuidado, porque as armadilhas estão por aí e se elas surgirem e você não estiver preparado, tudo vai por água abaixo. Aqui dessa belíssima capital Curitiba, um abraço a você. Amanhã eu conto a segunda parte dessa história, como é que o nosso grupo de brasileiros conseguiu finalmente realizar o seu sonho, chegar à cidadela Inca de Machu Picchu.